Olá, eu sou o professor Tony. Vamos estar iniciando nossos estudos referentes à matemática financeira. Vamos fazer uma revisão sobre porcentagem, juros simples, juros compostos, descontos, aumentos e fazer algumas atividades para estar reforçando esses conhecimentos que são muito úteis no nosso dia a dia, certo? Então, vamos iniciar o conteúdo de porcentagem. Então, porcentagem é a mesma coisa que uma equivalência em fração. Como assim? 8%. Esse porcento aqui, ele é equivalente a uma fração com o denominador 100. Então, 8% é a mesma coisa que 8 centésimos. Certo? No nosso dia a dia, utilizamos muito esse conhecimento de várias formas. Vamos dar dando um exemplo aqui de uma prestação que ela teve um aumento, um reajuste de 30%. Vale lembrar que esse reajuste aqui, nesse caso aqui, é que ela aumentou 30%, em cima da prestação que era de R$ 500. Então, como é que a gente vai estar calculando isso? 30% de 500 é a mesma coisa, como tínhamos visto anteriormente, 30 centésimos. 30 centésimos multiplicado por 500. Então, sabemos que temos que multiplicar 30 vezes 500, que vamos ter o total de 15 mil. E esse 15 mil vamos dividir por 100, e vamos ter, então, 150. Então, o aumento foi de R$ 150. Como a prestação era de 500, aumentou 150, o novo valor da prestação será R$ 650. Temos algumas representações. Basicamente, tem esses três modos. Quais são eles? 25%, que seria a forma percentual, 25 centésimos, que seria a forma fracionária, e 0,25, que é a forma decimal. Então, essas três formas aqui representam basicamente a mesma coisa, só são modos diferentes de estar sendo utilizado, mas significam o mesmo valor. Temos outros exemplos aqui, como o 8%, que é a mesma coisa que 8 centésimos, ou 0,08. Assim como se tivéssemos aqui 10% seria 10 centésimos, ou 0,10, que é a mesma coisa que 0,1. Beleza? Na plataforma da Somos, temos aqui o livro que vamos estar utilizando, que é na página 193. Esse livro aqui basicamente é o livro do ensino médio que vocês utilizam. Então, vou deixar essa atividade para vocês estarem resolvendo. E eu vou fazer essa primeira questão, letra A, e a segunda questão. Certo? Então, vamos para a primeira questão. Calcular 30% de 40. Então, 30% de 40 é uma situação bem simples, onde temos aqui, ó, primeira questão, letra A, 30% de 40. 30%, lembrando que é 30 centésimos. Então, vamos estar multiplicando pelos 40. E vai dar 30 vezes 40, 1.200. Esse centésimo aqui continua e dividindo, vamos ter 12. Só que eu quero que vocês lembrem-se que existem várias formas de estar calculando isso. Uma outra fórmula que a gente vai estar resolvendo também de forma direta, a gente vai utilizar muito ela, é essa daqui, ó. O 30 centésimos que temos aqui. Esse 30 centésimos aqui, certo? Eu vou estar escrevendo para vocês ele. 30 centésimos. Lembrem-se que ele é igual a 0,30, certo? 0,30, por sua vez, é a mesma coisa que 0,3, beleza? Então, vamos escrever isso daqui. Então, está colocando aqui, ó, 30%, a mesma coisa aqui, 30 centésimos, que é 0,3. Então, se, por exemplo, eu quero resolver de forma direta esses 30% de 40, eu posso estar fazendo simplesmente o seguinte. Eu posso estar fazendo isso daqui, ó, 0,3
vezes 40. O resultado que eu vou encontrar será 0,3 vezes 40, teremos 12 de forma direta, certo? Então, esse método aqui é muito útil. Memorizem e aprendam, que a gente vai estar utilizando realmente várias vezes. Então, vamos para a segunda questão. Na segunda questão, nós temos o seguinte caso. Um corretor de imóveis recebe uma ajuda de custo de R$ 600 por mês, o que significa que esse R$ 600 ele vai estar vendendo ou não vendendo e recebendo esse valor. E uma comissão de 3% sobre o total de vendas, ou seja, o tanto que ele vender, ele vai receber uma comissão de 3%, mas os R$ 600 fixo. Qual o salário dele se em um mês ele vendeu 480 mil? Então, basicamente, ele está fazendo o quê? Vamos calcular 3% de 480 mil. O resultado que encontrarmos, que digamos assim é o valor variável, vamos estar somando com o valor fixo que ele recebe, que é os R$ 600. Então, partindo para a questão, temos 3% de 480 mil, que nada mais é do que 3 centésimos de 480 mil. Multiplicando 3 por 480, vamos ter 1.440.000. Dividido por 100, que não podemos esquecer, vamos ter 14.400, certo? Então, vamos lembrar também que podemos estar resolvendo isso daqui como 3%, não é 0,03, multiplicados pelos 480 mil, vamos ter como resultado 14.400. Então, desse jeito aqui, desse jeitinho aqui, a gente resolve de forma direta. 0,03 vezes 480 mil, vamos ter 14.400. Isso aqui é muito útil, certo? Enfim, vamos voltar à questão. Como ele recebeu esses 14.400 de vendas, vamos estar somando com os R$ 600 que ele recebe fixo. Então, 14.400 somado com os 600, ele vai ter R$ 15.000 de salário nesse mês. Beleza? Então, basicamente, eu vou deixar essas atividades aqui para vocês estarem resolvendo e passaremos para o próximo assunto. O próximo assunto, ele é referente a aumentos e descontos. Então, aumentos e descontos. O que é que vem a ser esses aumentos e descontos, então? A título de exemplo, vamos imaginar que o preço de uma mercadoria seja igual a P. Qual será o novo preço após um aumento de 10%? Então, nesse caso, temos que 10% de P é a mesma coisa que 0,1. Lembrem-se, quando eu tinha dito da forma percentual. A forma percentual que temos aqui, ó. 10% é igual a 0,1P, ou seja, 8% é a mesma coisa que 0,8. 25% é a mesma coisa que 0,25. Logo, 10% é a mesma coisa que 0,1. Então, isso é uma forma bem semelhante. Voltemos à questão, o enunciado dela. Então, aqui temos o seguinte. Se ele vai ter um aumento de 10%, eu quiser descobrir quanto é esse aumento de forma direta, o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou pegar o valor de P, que é equivalente ao próprio P, e vou estar somando com os 10% de P. Quem é esses 10% de P? 0,1P. Quando somamos esse P com mais o 0,1, teremos 1,1. Lembrem-se que aqui na frente do P tem um 1 que fica oculto. Então, 1 mais 0,1, 1,1. Isso daqui, ó, faz com que vocês encontrem o aumento de 10% de forma direta. Então, por exemplo, se ele tem... Vamos fazer uma questãozinha aqui, ó. Então, vamos lá. Por exemplo,
Lembrem-se que 10% de P é igual a 0,1 vezes P. Isso é a mesma coisa. Então, se eu tiver 10% de 200, como é que eu vou estar calculando de forma direta? 0,1 multiplicado por 200. Qual será o resultado? O resultado dessa multiplicação, vamos estar resolvendo aqui, ó. 0,1 multiplicado por 200, teremos 20. Então, resolvemos de forma direta, certo? Só que aqui a gente está encontrando o resultado sem estar, digamos assim, somado. Vamos imaginar a seguinte situação. Uma mercadoria sofreu um reajuste de 10%. Ela custava, inicialmente, R$300. Qual será o novo preço dessa mercadoria? Certo? Então, a mercadoria sofreu um reajuste de 10%, ela custava inicialmente R$300. Qual será o novo preço dessa mercadoria? Então, eu já quero saber o preço dela de forma direta. Como é que eu vou estar fazendo? Ao invés de eu estar resolvendo como fizemos aqui, ó, certo? Desse jeito, eu vou estar fazendo assim, de forma direta. Eu encontro logo o resultado. Como assim? Então, eu vou querer o preço dela inicial, 300. É como se fosse o P que tínhamos ali no apontamento. Se eu quiser saber quanto é o reajuste que ela vai ter, eu vou estar calculando então 0,1P, ou seja, 0,1 vezes P. 0,1 vezes P, que o P seria os 300, terei R$30. Então, é evidente que a mercadoria vai estar custando 330. Então, como a gente faz esse cálculo direto? Você vai fazer sempre da seguinte forma. O P é como se fosse 1. Como se tivesse 1 aqui na frente, certo? O aumento que ela teve, o reajuste, foi de 0,1. Então, eu terei 1,1 do preço de P como preço final, após o aumento de 10%. Então, eu quero calcular isso daqui. O que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar pegando 1,1 vezes 300. 1,1 vezes 300, terei 330. Então, eu já vou para o resultado de forma direta, beleza? Vamos estar fazendo mais um exemplo aqui. Faz de conta agora que eu tenho, vou fazer de forma direta. Uma mercadoria sofreu um reajuste de 20%. Ela custava inicialmente, está colocando aqui R$100. Qual será o novo preço dessa mercadoria? Então, de forma direta. Lembre-se que 20% é equivalente a 0,2, certo? Então, eu vou estar pegando esse 0,2 aqui, ó, e eu vou estar somando com o preço inicial dela, que é como se fosse o 100%, seria basicamente 1. Então, eu vou estar pegando aqui, ó, 1, que é o preço inicial, vírgula 0,2, vou estar somando. Basicamente vai ser isso. 1P somado com 0,2P, terei 1,2 do preço de P. Então, a gente vai estar resolvendo dessa forma direta. Eu vou pegar isso daqui logo, 1,2P, e vou estar multiplicando.
Então, 1,2 multiplicado por 100, terei o que de resultado? Terei 120. O que significa? Que ela teve um aumento de R$20. Ou seja, os R$20 seria os 20% de 100, sem precisar somar, já de forma direta. Tranquilo? Mais um exemplo. Nesse caso agora com 5%, porque tem uma particularidade aqui. Quando vocês forem estar fazendo com um número único, por exemplo, 5%, 7%, 6%, lembrem-se que 5% já vai ser 0,05. Então, ficará a soma dessa forma. 0,05p, que vai ser o mesmo que 0,5. Então, vamos estar fazendo a multiplicação e teremos como resultado R$105. Então, após o reajuste de 5% de uma mercadoria que custava inicialmente 100, ela vai passar a custar R$105. Tranquilo? Então, vamos voltar para as questões. Vou estar deixando aqui. Vocês vão dar uma estudada em casa, vão resolver e vamos passar para o próximo assunto. O próximo assunto agora, ele é bem parecido com os descontos, com os aumentos, na verdade, que são os descontos. Então, só que a diferença entre um e outro é o seguinte: no aumento, você vai estar somando o valor. Vou estar somando aqui, ó, esse valor com esse. Já nos descontos, não, você vai estar subtraindo, porque ele está diminuindo. Então, a única coisa de diferente é basicamente essa. Então, vamos para as questões, certo? Lembrando que continua com o valor de P, certo? Nesse caso aqui temos um desconto de 30%. Então, o valor de P eu vou estar subtraindo de 0,3. Por quê? Porque 0,3 é equivalente a 30%. Subtraio 1 menos 0,3, quem é o resultado? 0,7. Então, o 0,7 aqui eu já encontro de forma direta o meu desconto de 30% em cima de algum valor. Então, voltemos para alguns exemplos práticos. Uma mercadoria sofreu um desconto agora. Desconto de 10%. Ela custava inicialmente R$500. Qual será o novo preço dessa mercadoria? Então, vale lembrar que estamos falando agora de um desconto. Como é desconto, eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar pegando o preço da mercadoria, que é um P. P é 500. Vou estar precisando também do desconto de 10%. Lembrando que o desconto de 10% vai estar sendo 0,1 P. Vou estar multiplicando 0,1 vezes os 500. E o resultado que eu vou estar encontrando aqui é 50. Certo? Ou seja, 10% de 500 é 50. Então, como é que eu resolvo essa questão de forma direta, sem precisar de muita coisa? A gente vai estar fazendo o quê? Vou pegar o P, vou subtrair do desconto de 10%, que é 0,1 P. E qual será o resultado aqui? Lembrando que aqui na frente tem o 1, que fica oculto. 1 menos 0,1, eu vou ter o quê? 0,9. Então, se eu quero calcular um desconto de 10%, eu posso estar calculando isso aqui, 0,9 vezes o preço. Já vou direto. Fazendo isso, 0,9 vezes o preço inicial, que era de 500, eu vou obter como resultado 450. 0,9 vezes 500. 450. Já de forma direta. Certo? Então, essa forma é muito útil para a resolução de muitas questões. A gente já encontra o resultado de forma direta. Beleza? Vamos estar passando agora, só para finalizar,
para uma questão que é essa aqui. Uma TV de plasma com 20% de desconto é vendida por R$ 2.500. O preço da TV sem desconto é... Então, vou estar copiando para a gente estar respondendo essa questão aqui. Lembrando, uma TV de plasma com 20% de desconto é vendida por R$ 2.500. O preço da TV sem desconto é... Então, o que é que temos nessa questão? A TV teve um desconto de 20% e ela já está sendo vendida por esse preço. Então, sem o desconto, qual será o valor dela? Então, vamos estar fazendo isso de duas formas. Primeira forma será a seguinte. Eu vou estar pegando aqui, ó, 20%. Está escrevendo 20%. É igual a 20 centésimos, certo? E 20 centésimos é a mesma coisa que 0,2. Lembrem-se disso. Então, 20% é a mesma coisa que 0,2. O que é que eu tenho aqui? Então, eu tenho que 20%, que é 0,2, multiplicado pelo preço da televisão, que eu não sei quanto era, mas eu sei que esse resultado passou a ser 2.500. Então, o que é que eu tenho aqui? 0,2 P é equivalente a 2.500. Porém, a gente estaria dessa forma aqui calculando os 20% da televisão. Só que a gente vai estar calculando o quê? A televisão toda. Então, eu vou estar precisando fazer o que nisso? Eu vou estar precisando fazer essa subtração aqui, ó. P menos 0,2. Lembrando, televisão, P, ela teve um desconto de 20%, ou seja, 0,2P. Então, P menos 0,2. E ela passou a custar 2.500. Se eu resolver essa expressão aqui, P menos 0,2 é 0,8P. 0,8P você é igual a 2.500. Logo, P é igual a 2.500 dividido por 0,8. P será igual, vamos para essa divisão, 2.500 dividido por 0,8, teremos como resultado 3.125. R$3.125. Então, na questão, a resposta correta seria a letra A. Então, percebam que desse jeito aqui, ele é bem direto, bem tranquilo. Mas, algumas pessoas têm dificuldade de estar resolvendo dessa forma. Então, como é que a gente pode estar fazendo? Quando tiver dificuldade de estar resolvendo questões dessa forma, a gente pode estar fazendo o seguinte. Uma TV de plasma com 20% de desconto é vendida por 2.500. Então, eu vou fazer o seguinte, 100% do valor da televisão, que eu não sei quanto é, eu vou chamar de X. A TV de plasma com desconto de 20%, se ela teve um desconto, a televisão toda é 100%. Se eu tiro o desconto, eu passo a ter 80%. Ela é vendida por R$ 2.500. Então, aqui a gente tem uma divisão, onde vamos uma operação onde vamos estar verificando se é proporcional diretamente ou inversamente. Nesse caso, se
eu tenho uma porcentagem de 80 em um preço de 2.500, se eu passar a ter uma porcentagem de 100%, eu vou estar aumentando aqui também, logo é diretamente proporcional. Então, basta eu fazer extremos e meios aqui para estar operando. Nessa operação, teremos 80 vezes x, que é o mesmo que 80x, igual a 100 vezes 2.500. Então, vou estar colocando 2.500 aqui e lembrando que só preciso estar acrescentando os dois zeros. Então, 2.500 com mais dois zeros. Eu vou estar podendo fazer a simplificação aqui, ó, tirando esse zero. Então, 8x será igual a 2,5 com mais 3 zeros. Basicamente, teremos que x é igual a 25.000 dividido por 8. Logo, x será igual a, vamos verificar quanto é que dá, 25.000, 25.000 não, é isso mesmo, 25.000. 25.000 dividido por 8, 13.125. Então, temos aí outra forma de estar resolvendo, mas eu aconselho a estar treinando a forma que eu fiz inicialmente, porque ela é bem mais direta e bem mais tranquila de estar sendo resolvida, beleza? Vamos procurar mais alguma questão aqui. Então, questão 3. Calcule o valor de x em cada caso. 10 é x% de 40. Então, ele quer saber quantos por cento 10 é em relação a 40. O que é que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar utilizando o mesmo conceito que resolvemos as questões anteriores. Vamos fazer uma limpeza aqui, copiar a questão. 10 é x% de 40. 10 é x% de 40. Vamos resolver isso daqui. Então, vamos estar fazendo essa com regra de 3. 10 é equivalente a x%. 40 é equivalente a 100%. Vamos verificar se está correto? Vamos lá. 10 é x% de 40. Então, 40 corresponde a 100%. 10 corresponde a quantos por cento? Vou estar fazendo extremos e meios aqui, lembrando que é diretamente proporcional. 40 vezes x será 40x, igual a 100 vezes 10, que vai dar 1.000. Posso estar cortando o zero aqui, vai ficar 4x igual a 100, x será igual a 100 dividido por 4. O resultado de x será 25%. Então, vamos lá. Lembrando a questão como era. 10 é quantos por cento de 40? A questão resolvida disse que era 25%. Então, vamos verificar. Eu tenho 40. Calculo 25%. Qual o resultado que eu vou ter? 10. Então, tranquilinha. Beleza? Dá para vocês estarem exercitando aí as outras questões. Então, por hoje, vamos estar encerrando. Próxima aula, continuamos com o próximo assunto, que será juros simples e juros compostos. Então, gente, bons estudos e até mais.